Ixi, deixa eu só voltar aqui primeiro. Então, pessoal, é o seguinte. Hoje a gente vai falar de um ato que se chama diplomação. Embora seja muito fácil vocês entenderem o conceito da diplomação propriamente dita, é uma das perguntas que aparece quando tem provas de direito eleitoral. Né? Alguns fatos assim, simples que giram em torno da diplomação e muitas vezes as pessoas nunca ouviram falar, ou então já ouviram falar, mas não sabe exatamente me explicar. Por mais que a gente tenha anos aqui de votação, né, a gente não sabe exatamente o que é uma diplomação. Alguém de vocês sabe? Vocês têm noção? O que seria essa diplomação? Diplomação é exatamente a confirmação para poder estar alto. É a confirmação. Não, eu voltei os slides aqui. Vocês estão vendo, tá. gente, os slides? Sim, É escrito só diplomação, professora. Tá bom, é isso aí. Diplomação. Você acha que o Juarez estava dando resposta, né? Não, é porque eu passei também que soltar. Me conta aí, Juarez, o que é a diplomação? Então, a diplomação é exatamente, vamos dizer, eu não sei se é essa palavra, mas é a homologação do candidato poder atuar no cargo, né? Que ele foi eleito. Basicamente é isso, né? Então, ela recebeu o diploma, professora, só isso. Eu ia falar agora, a gente está brincando. Eu só recebo o diploma depois de terminar as notas e os cursos, para responder os pré-requisitos, né? Vamos dizer assim. Cuidado com isso. Muita gente fala que é requisito a diplomação, porque são cargos que a pessoa precisa ter segundo grau, ou curso superior, diploma de curso superior, diploma de segundo grau, tá? Então, assim, por mais que seja uma brincadeira, isso acontece, né? Assim, é comum, às vezes, as pessoas tentar deduzir e falar, diplomação é porque precisa, né, ser diplomado, enfim, já apareceu várias coisas nesse sentido. Então, como o Juarez explicou, gente, tá cortando a internet? Gente, vocês estão me ouvindo? Conversa comigo. Agora, para mim, você ficou parado aí, tá meio vacalhado. Tá cortou não, parou agora. É porque apareceu aqui que estava instável, por isso que eu estou perguntando mesmo. Se parar, vocês me avisam? Por favor, por gentileza. Tô achando que vocês não estão me ouvindo, né? Eu estou te ouvindo, professora. Legal. Estamos ouvindo, professor. Se parar, a gente fala. Vocês não me respondem, eu fico achando que ninguém está me ouvindo. É porque demora, quando desmuta, dá delay. Tá, mas vamos lá. Então, qualquer coisa você me fala, tá? Vocês me falam. Então, pessoal, como o Juarez explicou, né? Na realidade, a diplomação, ela é uma solenidade, né? Na qual vai se entregar àquele candidato um diploma mesmo, de fato, que vai certificar a vitória das urnas. É muito importante vocês entenderem a natureza da diplomação, né? A diplomação, ela é uma declaração, é um ato declaratório, ok? Porque a diplomação, ela não constitui um direito propriamente dito para o candidato. O direito de se tornar ali possuidor de um cargo eletivo, ele foi conquistado nas urnas, ok? Então, não é um ato da justiça eleitoral que vai ser maior do que a própria, assim, supremacia do voto mesmo. Então, as urnas, quando a gente tem lá toda aquela o esquema de votação, a apuração dos votos e a vontade popular que foi conferida, né, ali pelo povo, pelos eleitores, vai ser apenas confirmada pelo ato da diplomação. Então, a diplomação não é um ato constitutivo de direito, ok? Não vai constituir direito de nada, vai apenas declarar. É um ato necessário
Muitos autores entendem que é um ato até administrativo da Justiça Eleitoral, mas ele não é um ato que constitui o direito, ok? Então, observem a natureza da diplomação, porque é uma pergunta constante em provas, tá? Né? Qual é a natureza jurídica da diplomação? A diplomação constitui o direito do candidato eleito, né, tomar posse, e por aí vai. Então, esse direito, ele já foi conquistado. O que a Justiça Eleitoral vai fazer é só conferir ali, né, dar o diploma, falando, né, aquele candidato do partido tal, foi eleito para o cargo tal, né? Enfim. E aí, eu coloquei uma questão aí embaixo, um terceiro pontinho aí, que é uma questão muito controversa. Alguns autores entendem como um ato jurisdicional típico da Justiça Eleitoral, que faz parte da função da Justiça Eleitoral a diplomação. Então, um ato jurisdicional, porque a gente está falando de Justiça Eleitoral. Só que, se a gente for olhar a própria natureza da palavra jurisdicional, a gente tem que entender que não tem nada sendo julgado, né? Pelo contrário, no ato da diplomação não tem julgamento de nada, não tem julgamento de contas, não tem julgamento do registro de candidatura, não tem julgamento de nada. Então, falar que é um ato jurisdicional, né, não me convence. Então, é um pouco controverso a gente falar disso. No entanto, eu coloquei aqui porque alguns autores vão falar que sim. Então, na banca, né, do concurso que vocês vierem a fazer, vocês têm que observar qual é o entendimento da banca ou qual é o entendimento dos autores, né, da bibliografia que está sendo requerida ali naquele concurso, tá bom? Normalmente, esse tipo de pergunta é feita em questões abertas, né, que você pode justamente explicar isso que eu estou explicando, né, que por mais que seja um ato, né, conferido pela Justiça Eleitoral, de função da Justiça Eleitoral, não é um ato que tem uma função nem de constituir direito de ninguém, nem de julgamento, né? Então, quando o candidato ele chega no momento da diplomação, vai ser declarado vencedor, né, ali nas urnas, para poder, então, tomar posse, tá bom? O poder decisório não foi da Justiça Eleitoral. Quem decidiu isso foi os cidadãos, através do voto, ok? Então, eu acho importante falar isso. Pode falar. A doutrina entende por que como majoritário? É controverso, mas eu ainda falaria que majoritário é um ato declaratório e que não é um ato jurisdicional. Porque encerra as etapas, né? Como então, ele cumpriu todas as etapas, como se tivesse feito o curso e ganhou diplominha, agora pode tomar posse. E aí, olha só o que eu coloquei logo abaixo. Ato que encerra o processo eleitoral. Porque o processo eleitoral não é todo o processo eleitoral, né? E que inclui as eleições, que inclui o momento da candidatura, né? O registro da candidatura, a propaganda eleitoral, não é tudo isso, não é o processo eleitoral? Então, a gente tem que entender que depois de diplomado, acabou, né? Assim, em tese, porque vão caber os recursos, né, gente? Aí nós vamos falar dos recursos depois, mas é o ato, a diplomação é o ato que encerra o processo eleitoral propriamente dito. Agora, pessoal... Para fazer uma analogia, professora, disso aí, nós alunos, para recebermos o diploma, temos que fazer as matérias, ter a aprovação de notas, etc. e tal. Tá. Fazer um paralelo aí à eleição. As notas, vamos dizer, passar nas matérias é a questão da quantidade de votos de cada um deles. Seria mais ou menos assim, né? Quantificando essa aprovação. Entendi. Né? Agora, você foi falando, eu fui lembrando até de um caso que eu tenho aqui no escritório, que a gente entrou contra uma faculdade em Belo Horizonte, porque a faculdade não expediu o diploma do aluno. Então, o aluno concluiu todas as matérias, né? Cumpriu todo o histórico escolar da faculdade, é um curso de engenharia. Pegou declaração de curso, pegou histórico, quitação financeira,
A faculdade até por desorganização. Acho que nem foi uma má-fé propriamente dita, mas uma desorganização. Eles não expediram o diploma do candidato. E aí, olha que situação, né? O cara ele cumpriu todos os requisitos, mas na hora dele registrar lá no CREA, o que ele precisa? Do diploma. E ele não consegue registrar no CREA sem o diploma, mesmo que ele tenha declaração de conclusão de curso, mesmo que ele tenha cumprido todos os créditos, né? Então, a diplomação seria mais ou menos isso. Embora ela não diga o direito de ninguém, né? É um ato que declara, e é um documento necessário. Sem o ato da diplomação, não teria a posse. Acho que ficou bem pareado, né? Se a gente parear o caso da faculdade com o caso dos eleitores. Fazer essa analogia, né? Então, assim, inclusive esse caso é muito tenso, porque essa faculdade, sabe o que eles fizeram? Só para comentar com vocês mesmo. Mas eles... aí depois que a gente já tinha entrado no processo, quase um ano depois, eles chamaram o aluno na faculdade para assinar a ata de colação de grau, que ele nunca participou. E colação de grau é um ato necessário para a expedição do diploma. E aí, para ele poder pegar É um requisito, né? Exatamente, o diploma, ele teve que assinar uma declaração ele teve que assinar a ata de colação de grau com data retroativa, de um ano atrás. Ou seja, eles fizeram de uma forma querendo caracterizar que não, que o diploma sempre esteve aqui à disposição do aluno, ele que nunca veio buscar. Só que, na verdade, não, né? Não foi. Eles fizeram isso justamente... Isso aí para tirar o da faculdade da reta, né? Não, e assim, querendo ou não, ele perdeu oportunidade de emprego, né? Teve vários danos que a gente conseguiu provar. Cabe até reparação civil aí para ele. Aí, na verdade, a gente, né? Agora, que essa ação de diploma, a gente entra na Justiça Federal. Não sei se vocês sabiam disso, mas a competência da Justiça Federal. Por quê? Porque competência federal. O diploma não depende só da universidade, só da faculdade, né? O diploma depende da faculdade e do MEC. Vinculado ao Ministério da Educação. Então, a gente precisa entrar na Justiça Federal contra a faculdade. Porque muita gente acha que é na esfera estadual, né? Justiça comum. Mas não é Justiça Federal. Aí, o que eles falaram? Não, inclusive agora que a gente já expediu o diploma, juiz, pode encerrar o assunto aí, porque perdeu o objeto a demanda. Que vai não perder o objeto e as minhas indenizações, né? Por danos morais, danos materiais, perdas e danos e por aí vai. Falta reparação agora, né? Total, aí vamos esperar agora para ver, depois eu conto para vocês o que aconteceu. Estamos esperando, vai entrar na fase probatória ainda, então vai demorar um tiquinho. Mas vamos lá. Então, beleza, né? Então, vocês vão entender de uma maneira geral que é um ato declaratório. Não constitui direito, não julga a condição do candidato, né? Se o candidato, enfim, não julga nada. Se ele foi eleito nas urnas, a diplomação tem que declarar essa eleição deles, tá bom? A eleição ou os suplentes, né? No caso de suplente também, ok? Beleza, gente. Competência. A competência para diplomar, ela pode ser do TSE, né? Dos órgãos colegiados do TSE, do TRE ou da Junta Eleitoral. Então, por óbvio, né? A Junta Eleitoral, ela vai falar de quem? Dos vereadores e dos seus suplentes, dos prefeitos e dos vices, ok? Acontece que em algumas localidades a gente tem mais do que uma Junta Eleitoral, né? Contagem, Belo Horizonte. Quando tiver mais de uma Junta Eleitoral, a competência de diplomar vai ser sempre da junta que for presidida pelo juiz eleitoral mais antigo. Cuidado, gente, nunca é demais falar, né? Não é o juiz eleitoral mais velho, é o juiz eleitoral mais antigo, tá? Que tem mais tempo de juiz eleitoral, ok? Isso aí, assim, a princípio tu fala, lógico que mas não, às vezes gera uma confusãozinha assim.
Ok? Quando se tratar de governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual, a competência é do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, ok? Observem, gente, cuidado, porque como a gente pensa que os deputados federais e os senadores estão lá em Brasília, são cargos federais, né? A gente tem a tendência de errar essa pergunta e falar que a competência é do TSE. Mas a competência não é do TSE, ela é do TRE, ok? O TSE vai julgar não, vai diplomar exclusivamente os cargos de presidente e vice-presidente, ok? Então, cuidado, junta eleitoral é na esfera municipal. E aqui eu excluo completamente os deputados estaduais. Os deputados estaduais serão diplomados pelo TRE, pelo Tribunal Regional Eleitoral, ok? Cuidado! Deputado federal e senador, né? Deputado federal e senador, eles vão também ser diplomados pelo TRE. E o mais normal, né, até por a gente achar que eles estão lá em Brasília, tá todo mundo junto e misturado, presidente, vice-presidente, todo mundo. Na realidade, só vai ser presidente e vice-presidente diplomado pelo TSE, ok? Eu dei um tempinho que aparece aqui para mim, que minha internet está instável. Eu falei, deve estar demorando a mensagem chegar lá. Dúvida, gente? Tá tudo bem até aqui? Beleza. Por fim, né, o prazo e o conteúdo do diploma, né? Vai constar nome, legenda, se fizer parte ou não de uma coligação, né? Cargo para qual o candidato foi eleito, sua classificação como suplente, ok? E podem ter outros critérios dados pela Justiça Federal. Corrijam aí, Justiça Eleitoral, tá? Toda, assim, às vezes eu falo, penso aqui e falo errado. Escrevi errado ali, tá? Então, Justiça Eleitoral. Por quê? Cada resolução pode vir com uma obrigação a mais, tá? Então, em termos de lei, a gente fala nome, legenda, coligação, cargo e sua classificação, caso seja suplente. Mas podem ter outros quesitos, tá? Isso aí vai depender da Justiça Eleitoral. E aí, pessoal, a lei também não fala de prazo, tipo, até o dia tal tem que estar diplomado. A legislação não fala. Isso é feito por meio de resolução. As resoluções vão predeterminar a data das diplomações, ok? E, normalmente, elas ocorrem até o dia 19 de dezembro. Eles nunca deixam para depois, né? Até porque dia 1º já começa aí o mandato, né, dos novos eleitos, ok? Então, é um prazo razoável até dia 19 de dezembro, beleza? Mas isso aí vai ser estabelecido em resoluções, ok, pessoal? Bom, e por fim, a gente vai falar propriamente desses recursos na próxima aula, tá? Não vou aqui explicar por menores o que acontece nesses recursos, mas e aí, né? A partir da diplomação, se esse cara que ganhou na urna tiver alguma questão aí que ele, né, seja impedido de exercer o cargo para qual foi eleito, existem recursos possíveis, obviamente, para questionar, né, esse início do cargo dele. Então, a diplomação, ela também vai ser o ato
que vai começar a contar o prazo para interpor o recurso, né, que a gente fala, recurso contra expedição de diploma e a ação de impugnação de mandado eletivo, ok? Esse prazo é de 3 dias. Então, teve a diplomação, existe até, né, o prazo de 3 dias para vocês entrarem com um desses recursos, para interpor o recurso contra a expedição do ato do diploma ou uma ação de impugnação de mandato eletivo, tá bom? Ambos recursos, a gente vai falar na próxima aula, vou explicar, vou mostrar para vocês, vou tentar pegar aqui no próprio PJE, mostrar algum caso concreto, enfim, algum que ainda talvez, eu acho que tem um município aqui de Minas Gerais que está questionando, né, o mandato do prefeito que foi eleito e todas as consequências que isso pode gerar, né, gente? Até porque, por exemplo, imagina o prefeito que foi eleito, ele não consegue, enfim, a candidatura dele é impugnada. Candidatura não, né? A assunção do cargo dele é impugnada. Vai gerar várias situações, né? O outro prefeito vai assumir, né? Quem é que vai assumir? Vai anular, os votos daquele prefeito vão ser anulados, porque, querendo ou não, foi uma turma inteira que votou naquele prefeito. Então, a gente vai ver especificamente, né, essas duas ações na próxima aula. Mas, basicamente, é o seguinte, o recurso contra expedição de diploma, ele vai ser naqueles casos de inelegibilidade que a gente já estudou de natureza constitucional, ok? Então, quando a gente estiver falando de condições de elegibilidade do Código Eleitoral e os casos de inelegibilidade que são previstos na Constituição Federal, a gente entra com recurso contra expedição de diploma, ok? Por exemplo, né? Enfim, né, aquele artigo 7º, né, que está lá na Constituição, a gente já falou sobre isso. Artigo 14, artigo 7º, parágrafo 7º, né, 4º ao 7º, falei artigo, parágrafo 4º ao 7º. Todos esses casos vão ser recurso contra expedição de diploma. Ao passo que a ação de impugnação de mandato eletivo vão ser os casos de inelegibilidade previstas na Lei das Inelegibilidades. Não é de origem constitucional. Então, a grande diferença de um para o outro é que o recurso contra expedição de diploma é de natureza constitucional, ok? E a ação de impugnação são as situações previstas na Lei Complementar 64, que é a Lei das Inelegibilidades, ok? Se vocês quiserem anotar isso com bastante carinho, né? Isso aí é muito importante, ok? Tudo bem? Por exemplo, né, a Lei da Ficha Limpa, ela promove várias mudanças na Lei das Inelegibilidades, não é? Então, todas essas situações aí que talvez a gente tenha mais ouvido falar de ficha limpa, ela é arguída por ação de impugnação de mandato eletivo. Ok? No prazo de 3 dias. Então, pessoal, a gente vai falar sobre esses dois recursos, especificamente na aula que vem, as condições dele, né? As condições de ação. E vamos começar a falar do processo de prestação de contas. Detalhe que eu já quero falar de uma vez. Quem sabe me responder isso? Contas que não forem aprovadas impedem a diplomação? O que você acha? Acho que não. Acho que não, porque pode ser entrado com recurso, não? Pode ser no processo de prestação de contas, que você disse. Ué. Sim, né? Claro. Assim, Porque o diploma é da eleição, se o cara foi eleito. Não é se ele prestou contas. Exatamente.
Então, mesmo que as contas do cara tenham sido desaprovadas, não obsta ele ser diplomado, tá, gente? Isso aí é batata para a gente errar, porque realmente leva a gente ao erro, né? Leva a gente a achar que o cara, pô, é porque é o mínimo que a gente espera. O candidato que vai ser eleito, minimamente ele tem que conseguir prestar conta da própria candidatura. Não é possível, né? Então, assim, pega muito mal, obviamente, para o candidato que não consegue ter as contas aprovadas, e mesmo assim ele é eleito, mas não impede, tá? Isso aí já é entendimento. TSE já manifestou sobre isso 500 milhões de vezes, tá bom? Então, desaprovação de contas tem outras penalidades, que a gente já falou algumas, né? Mas não, então vai ter multa, um monte de coisa, mas não vai ter o impedimento da assunção aí do cargo para o qual ele foi eleito, ok? Por isso que a gente fala, a prestação de contas propriamente dita, ela é um processo dificílimo para o advogado, dificílimo para o contador, mais até para o contador, na minha opinião. Mas as consequências da desaprovação de uma conta, elas, assim, que para mim o grave é o cara não poder assumir o cargo para o qual foi eleito. Isso é grave. Pagar a multa não é grave, né? Assim, é grave, mas para dizer que tudo tem volta, né? Eu tô falando assim, agora o cara ganhar e não conseguir assumir, isso é grave. Então, é um processo que ele não gera tantos danos e prejuízos propriamente dito para o candidato, tá bom? Quando tem as contas aprovadas com ressalvas, e também quando as contas são desaprovadas, ok? Até porque, às vezes, o candidato, ele é diplomado, né? Ele começa já e as contas dele vai ser aprovada muito tempo depois, porque pode ter recursos, né? A gente tem vários recursos que ainda estão aguardando julgamento no TRE dessas últimas eleições. Né? Ou seja, a eleição já passou, tem meses, e a gente está aqui ainda aguardando o julgamento de vários recursos, né? Enfim, só para vocês terem noção aí, ok? Então é isso, gente. Na próxima aula a gente fala especificamente dos 2 recursos e entramos no processo de prestação de contas eleitorais, tá bom? Gente. Professora. Oi. Oi, quem me chamou? Marina. Boa noite. Oi, Marina, pode falar. Tudo bem? Tudo bem. Já que a sua aula já acabou,